Qual voz você tem ouvido? Em Marcos 5, 27 e 34, diz assim: Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua roupa. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, ficaria curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram-lhe: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Essa história me impacta porque é exemplo, ainda para os nossos dias, de uma mulher ousada. E ousar sonhar, ousar sair da zona de conforto é tanto quanto desafiador. Talvez você esteja esperando que Deus te chacoalhe de alguma forma para que você possa fazer algo que nunca fez. E eu entendo, se você é uma pessoa, afinal, sempre foi extremamente desafiador para mim ter que falar em público, pregar em várias igrejas. A minha infância inteira, eu sempre fui uma criança muito tímida, reservada, o que não combina em nada com o meu trabalho como digital influencer. No entanto, hoje posso usar porque lá atrás entendi que o maior do que a maneira como eu me enxergava, maior que as minhas limitações, era aquilo que Deus enxergava em mim. Talvez você se enxergue pela lente da timidez, da limitação e até da incapacidade de algumas áreas da sua vida. Mas se você ousar se enxergar através dos olhos do Pai, você vai viver coisas que nunca viveu. Vai andar por lugares onde nunca andou. Vai sentar em mesas onde você nunca sentou, porque não é sobre você, mas é sobre um Deus Todo-Poderoso que opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a vontade. Lá em Filipenses 2:13 diz isso. Às vezes nós agarramos a pensamentos de que eu não sou forte, eu não sou boa o suficiente. Mas a verdade de Deus é que isso não combina comigo e não precisa combinar com a forma como você se enxerga. Se você não consegue se enxergar de forma como o Senhor te enxerga, você pode correr para os seus pés e em oração pedir que Ele te faça se enxergar com os olhos dele. Peça para que Ele abra os seus olhos espirituais, que você não se atenha às suas limitações e que essas travas e amarras não te impeçam de viver a plenitude dos planos e propósitos dele. Aquela mulher estava diante de muitos questionamentos. Foram 12 anos sofrendo de hemorragia. Era um ciclo menstrual interminável. Imagine estar refém por tanto tempo de um fluxo constante de sangue, sem contar na discriminação que sofria por ela numa época em que certas doenças eram consideradas maldições. Então pessoas como leprosos, cegos, aleijados eram afastados e viviam às margens da sociedade. E era nessa realidade que aquela mulher estava inserida. Imagine que a partir do momento em que ela obteve o diagnóstico, teve de ser afastada da sua família, amigos, do nível natural. Havia muitas vozes a respeito de quem aquela mulher era. Vozes que diziam que ela poderia ou não fazer. Mas após 12 anos de sofrer, ele simplesmente rompeu com todas as suas limitações e foi na direção do mestre. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada.
As pessoas diziam: você não pode tocar, você não pode fazer isso. Mas em algum momento, ela rompe com a mentalidade e entende que não está em uma circunstância comum, mas diante de alguém que poderia mudar completamente o seu destino. Não importa mais o que a multidão falaria sobre ela, ela tocaria nas vestes daquele que mudaria o seu diagnóstico. E hoje não é diferente conosco. Todos os dias temos diante de nós o caminho de rompermos com nossas limitações e temores ou permanecermos no lugar em que estamos. Você pode romper com aquilo que te separa do plano e o propósito de Deus, e então verá que dele sairá poder capaz de transformar a sua vida. Agora vamos para o momento de alinhando o coração. São perguntas que você vai anotar e responder no seu secreto. Vamos lá? Primeira pergunta: que vozes têm dominado seus pensamentos? Responda. 2. Na voz de formação? Responda. Agora vamos para orando a palavra. E o versículo para a meditação é Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando tem um deles havia ainda. Momento de oração, de meditação na palavra do Senhor. A Fabíola Melo, e até a próxima leitura.